Oi, gente. Provavelmente, se você já está aqui há algum tempo e se você não assistiu o caso da Melissa que eu postei aqui na terça-feira, você não está entendendo nada, então eu vou explicar para vocês. Tem alguns vídeos que eu fiz no início do canal, lá em agosto e setembro de 2020, que são vídeos que eu estou falando rápido, alto, gritando, e muitas pessoas não conseguiram assistir até o final. Eu estava começando, estava aprendendo, ainda estou aprendendo, não estou 100%, mas eu acredito que nessa nova narrativa a maioria das pessoas consigam acompanhar a história. Por isso eu tive essa ideia de refazer esses vídeos. Muitas pessoas já tinham me pedido isso e eu quero dizer para vocês que isso não vai atrapalhar o andamento do canal. Ainda estou postando 3 vídeos inéditos, tá? Aliás, o vídeo que ia sair hoje saiu ontem, então se você não assistiu, assista esse vídeo aqui primeiro, depois você vai assistir o caso da Jamie e continua aqui comigo para me ajudar, tá ok? Se vocês gostaram disso que eu estou fazendo, deixa aqui nos comentários, deixa bastante like para que eu veja que vocês estão gostando e que eu consiga continuar fazendo, né? E é isso, gente. Continua aqui comigo, eu espero que vocês consigam entender toda a história agora. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra vocês no primeiro vídeo. Até onde vai uma obsessão? Conheçam Mary. Ela nasceu em 1944. Ela era uma mulher de 36 anos que vivia com seu marido e seus filhos em Minnesota, Estados Unidos. Mary foi descrita como uma mulher prestativa, gentil, dedicada. Ela era casada há muitos anos e tinha 2 filhos que amava muito. Ela também era professora de matemática, já tinha dado aula em diversos lugares. O marido dela era pastor de uma igreja batista. Devido a isso, eles viviam mudando de cidade, eles nunca ficavam muito tempo em um lugar. E então Mary sempre tinha que largar seu emprego para poder se mudar, então ela não ficava tanto tempo assim em uma escola ou em uma faculdade dando aula. Além disso, tanto ela quanto seu marido eram missionários, eles gostavam de viajar por vários países pregando a palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu em 1980, quando eles contaram para os membros de sua igreja que eles iam fazer uma viagem até as Filipinas e eles ficariam ali por mais ou menos 4 anos trabalhando nessa área de missões. No dia 16 de maio de 1980, Mary estava preparando tudo. Ela levou seu filho mais novo para fazer um corte no cabelo. Ela foi até um salão de beleza, ele ficou ali, fez o cabelo, depois ela o levou para casa. Na parte da tarde, ela e sua filha Beth foram até esse salão em Roseville. Assim que chegaram ali, elas ficaram por um tempo, fizeram o cabelo e após isso, ela saiu do salão e elas foram em direção ao carro de Mary. Assim que chegaram no carro, um homem se aproximou delas, ele disse que precisava de uma carona e quando Mary olhou para ele, ela percebeu que ele estava com uma arma. Ela então disse para ele que ela tinha um Deus que resolvia tudo, que ele poderia cuidar dele, que elas poderiam ajudar ele. E então ele falou para ela simplesmente que ela entrasse no carro e começasse a dirigir. Mary então entrou no carro com Beth e esse homem. Ela começou a dirigir, um carro da polícia até se aproximou e passou por eles, mas como ele estava próximo a Beth, ela não pôde fazer nada. Ele mandou que ela dirigisse até um parque próximo ao local onde elas estavam. Ela foi. O local não tinha muitas pessoas, estava só 2 crianças brincando. Uma dessas crianças se chamava Jason. Ele viu toda aquela movimentação e viu quando aquele homem pediu para Mary e Beth saírem do carro e se direcionarem a uma van branca. Jason foi até eles, ele percebeu o que estava acontecendo, o outro menino estava um pouco distante. Nesse momento, aquele homem pegou o Jason, colocou ele na van junto com Mary e Beth. Ele então começou a dirigir a van. Mary estava orando a todo momento, ela ficava pedindo a Deus. E então aquele homem dizia para ela que ele estava cansado de ouvir ela pedindo a Deus, ou orando, ou fazendo qualquer coisa. Ele então dirigiu próximo a uma área arborizada. Assim que chegou ali, ele pegou o Jason, levou ele até essa área arborizada. E quando chegou ao local, ele usou o macho de metal e tirou a vida de Jason. Após isso, ele voltou à van. Mary não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele então dirigiu até o apartamento dele. Assim que chegou ali, ele tirou Mary e Beth do carro, da van.
levou elas até esse apartamento e as colocou dentro de um armário que estava praticamente todo organizado. Tinha um local onde elas podiam se deitar, tinha um local onde ele amarrava as mãos delas e ele ficava levando comidas e tentando conversar e puxar assunto. Uma coisa que chamou a atenção de Beth, sua filha, é que ele só oferecia as comidas que Mary gostava. Parecia que ele a conhecia muito bem, parecia que ele sabia o tipo de comida que ela comia na casa dela, o tipo de comida que ela gostava. E a todo momento ele ficava ali tentando puxar algum assunto e Mary não tinha ideia de quem ele era. Ainda no dia 16, Irv, o marido de Mary, começou a achar estranho porque ela estava demorando muito para voltar do salão. Ele ficou esperando por um tempo até que a irmã de Mary chegou na casa deles porque ela tinha sido convidada para jantar naquele dia. Eles conversaram um pouco e tomaram a decisão de ligar para o salão para ver se Mary ainda estava ali com Beth. Assim que Irv conversou com a recepcionista, ela disse que sim, Mary esteve ali, mas que ela já tinha ido embora. Nesse momento, ele percebeu que sim, algo com certeza tinha acontecido, porque Mary não era o tipo de pessoa que saía sem avisar para ninguém, ela sempre contava para o marido onde estava e nunca mudava a rota. E quando ela saía, sempre voltava para casa. Então, basicamente, ele percebeu que algo não estava certo. Ele, então, ligou para a polícia, informou tudo o que estava acontecendo. Só que quando o Irv ligou, todos os investigadores estavam voltados para o caso de Jason. Porque no momento em que Jason foi com eles na van, o amigo que estava com ele foi até a casa de Jason, contou o que tinha acontecido. E então todo mundo estava procurando por ele. Eles disseram para Irv que Mary provavelmente estava fazendo alguma coisa, em breve voltaria para casa. Mas apesar disso, Irv continuou ligando o tempo inteiro porque ele sabia que Mary não era desse tipo. Enquanto estavam investigando o caso de Jason, eles acabaram seguindo uma trilha de uma área arborizada e acabaram encontrando a placa do carro de Mary ali. E foi nesse momento que eles juntaram as duas coisas e perceberam que talvez o caso de Mary e o caso de Jason estavam conectados. No dia 17 de maio de 1980, Mary acordou naquela casa. Após algum tempo, aquele homem foi até o local onde ela estava, levou até uma sala, deixou ela amarrada a um móvel. Ela também não estava conseguindo ver muita coisa, porque seus olhos estavam tampados. E enquanto estava ali, ele começou a dizer para ela que Mary o conhecia. Mary disse para ele que não fazia ideia de quem ele era. Ela até pediu que ele deixasse Beth voltar para o pai. Ela disse que ela continuaria ali, mas que ele deixasse Beth ir. Só que ele nem ligou para o que ela estava dizendo e continuou dizendo para ela que sim, ela o conhecia. Ele ficou ali falando diversas coisas até que por fim ele resolveu dizer o seu nome. O nome dele era Min San-Shu. Ele nasceu no Taiwan e quando estava com 8 anos ele se mudou para os Estados Unidos com seus pais. Em sua adolescência, Min San-Shu foi aluno de Mary. Ele tinha sido aluno de Mary há uns 15 anos antes daquilo tudo acontecer, e desde aquela época ele meio que nutria uma paixão por ela. Até aquele momento ela ainda não tinha entendido quem ele era, até o momento que ele falou sobre uma questão em uma prova que ele conseguiu resolver, uma questão de álgebra, e quando ele falou sobre essa questão, Mary imediatamente lembrou quem ele era. Até porque Min San-Shu sempre foi um aluno bastante inteligente, ele destacava no meio da multidão, então quando ele falou sobre isso, ela se lembrou dele. Ele disse que, apesar de amar Mary, ele também estava chateado com ela, porque segundo ele, Mary tinha dado uma nota B- em uma prova, e por causa dessa nota ele não conseguiu seguir sua vida, ele não conseguiu entrar na faculdade que queria, só que isso era tudo mentira dele, porque ele tirava sim as melhores notas, e se ele quisesse, ele tinha entrado em uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, mas aparentemente ele não quis e só estava falando aquilo para que Mary ficasse se sentindo mal. Ele falou para ela que há muitos anos ele a observava, que enquanto estava no supermercado ele também estava, que enquanto estava em seu quintal ele também estava. Ele disse para ela que frequentava a igreja que o marido dela pastoreava, que ele ficava no canto, quieto, então por isso as pessoas nem sabiam que ele estava ali. Ou mesmo se soubessem, Mary nunca ia imaginar que ele tinha sido aluno dela há 15 anos atrás. E ele disse que foi ali que ele descobriu que Mary estava prestes a voltar para as Filipinas.
Ela já tinha viajado umas 2 vezes para as Filipinas para fazer trabalho missionário. Essa seria a 3ª vez. E como das outras vezes, Min San-shu a perdeu de vista. Dessa vez ele não queria. E ele resolveu colocar em prática todos os planos que ele tinha mirabolado na mente dele por todos aqueles anos. Mary não sabia, mas aquela não era a primeira vez que ele tentava algo do tipo. Min San-shu fantasiou aquilo anos e anos. Em 1975, ele decidiu realizar os seus desejos. Por isso, ele foi até uma casa que ele pensava ser de Mary e de seu marido, até porque ele já tinha visto os dois ali algumas vezes. Assim que ele chegou nessa casa, ele não encontrou Mary, porque na verdade os donos eram os sogros dela. Ele então fingiu que era um roubo. Como ele estava armado, eles não puderam fazer nada. Ele ficou ali por algum tempo e como ele percebeu que Mary não ia aparecer, ele decidiu ir embora. Antes de ir embora, ele falou que se eles chamassem as autoridades ou se eles contassem para qualquer pessoa, ele iria voltar. Então, aparentemente, os sogros de Mary nunca contaram isso, nem para ela, nem para Irv. Em 1975, Mary não estava nos Estados Unidos, ela estava nas Filipinas fazendo um trabalho missionário com sua família. E por isso ela não estava na casa de seus sogros, porque ela sempre realmente visitava eles e por isso ele pensou que a casa era dela. Em 1979, Min San-shu descobriu que Mary e sua família voltaram das Filipinas. Ele descobriu que eles estavam morando em um apartamento que foi cedido pela Igreja Batista, por isso ele tentou entrar no apartamento umas 3 vezes, parece que ele não conseguiu, mas eu achei em uma matéria que ele sabia onde eles deixavam a chave reserva, então pode ser que algum dia ele tenha conseguido entrar sim. Eu também li que Min San-shu chegou até ele chegou até a tentar fazer uns buracos embaixo da cama do casal. Irv até limpou alguma poeira, ele achava que o chão soltava muita poeira, mas na verdade era Min San-shu tentando fazer buracos. E então, desde aquela época, há muitos e muitos anos, ele já tentava realizar esses desejos dele. Após contar tudo isso a Mary, ele disse para ela que não queria fazer que ela sentisse nada físico, que o intuito é que ela ficasse mal emocionalmente, que ele queria que ela se sentisse suja, degradada e que ele só estava começando. Min San-shu então foi em direção a Mary. Eu não preciso nem dizer, né, o que aconteceu. Acredito que vocês já tenham total ideia. Eu acho que eu não preciso falar, não é mesmo? E a partir daquele dia virou uma rotina e Mary passava por isso todo dia. Min San-shu começou a tratar Beth como se ela fosse sua filha. Ele era dono de uma loja de eletrônicos, então ele vivia tentando presentear ela. Certo dia, ele até deu a Beth uma televisão para que ela pudesse passar o tempo assistindo alguns canais. E depois de algumas semanas, ele começou a deixar que elas fizessem a refeição junto com ele. O intuito de Min San-shu é que eles fossem uma grande família. Na cabeça dele, ele imaginava que ele tinha um ótimo desempenho, que tudo aquilo que acontecia ia mostrar para ela o quão homem ele era e ia fazer ela se apaixonar por ele. Certo dia ele estava zangado porque ele percebia que Mary não mostrava nenhum tipo de carinho e nenhum tipo de afeto por ele, obviamente. Mas na cabeça dele ela tinha que demonstrar, ela tinha que se apaixonar por ele. E então ele se aproximou de Beth e tentou tirar o ar dela com uma sacola. Mary então falou para ele que ela não poderia fazer aquilo, que ela tinha feito um juramento para seu marido. Ela falou que eles tinham jurado perante Deus que iam ser fiéis para sempre, mas obviamente ele não queria escutar. Beth falou para a mãe: "O que ele quer que você faça, mãe?" Mary respondeu para ela que ele queria que ela pecasse, e então Beth disse para a mãe: "Não, mãe, não peca, não peca." Mary então se aproximou de Min San-shu, deu um beijo em sua bochecha. Ele falou que aquilo não era o suficiente, então ela deu um selinho nele. Só assim ele deixou Beth. Min San-shu seguia sua vida tranquilamente. Ele ia trabalhar todos os dias em sua loja, conversava com seus funcionários e quando ia embora agia como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Irv ficava procurando por Mary e Beth. Ele tentava falar com os investigadores. Eles não estavam conseguindo encontrar nada.
E então, um certo dia, Min Sen-chul mandou ela escrever uma carta. Nessa carta, ela dizia que tinha ido embora, que ela estava bem, mas que não ia voltar. E assim que Irv recebeu essa carta, ele conversou com as autoridades e disse que era impossível Mary escrever algo assim, que ela era muito feliz, que a família deles vivia muito bem, que eles estavam prestes a viajar, então para que ela ia fazer isso? Certo dia, Min Sen-chul chegou até Mary, falou para ela que eles iam fazer uma viagem. Como elas só tinham uma roupa, desde aquele dia, ele as levou até um shopping. Só que enquanto Mary estava escolhendo as roupas, ele ficava a todo momento com Betty a seu lado, para que ela não pudesse fazer nada. Mesmo assim, Mary tentou fazer algumas coisas, como as pessoas não entendiam. Ela tentou usar um dos cheques que ela tinha para que as autoridades fossem avisadas que ela tinha usado, que ela tinha mexido na conta de seu banco. Só que aparentemente eles nunca foram avisados. Irv tinha falado sobre essa conta, mas quando Mary usou, nada aconteceu e eles não foram atrás dela. Eles então foram até a cidade onde Min Sen-chul ia trabalhar. Elas ficaram em um trailer. No dia que elas estavam ali, passou um grupo de adolescentes. Betty tentou chamar a atenção desse grupo de adolescentes. Ela disse o que estava acontecendo com todas as palavras, mas aqueles adolescentes riram da cara dela e simplesmente foram embora. Conforme eu falei pra vocês, ele sempre tentava agir como se fosse o pai de Betty. Ele também começou a deixar elas tomarem banho, ele ficava jogando com Betty antes do jantar. Todos os dias, quando ele ia trabalhar, elas ficavam lá no armário, amarradas. Mas em um dia, para mostrar que era ele que mandava, ele deixou Mary ali onde sempre deixava, mas ele colocou Betty dentro da van em um dia quente. Ela só saiu dali quando ele voltou para casa do trabalho. E assim, na cabeça dele, ele imaginava que Mary saberia que era ele quem mandava ali. Durante todo o momento que esteve ali, Mary não perdeu sua fé. Ela vivia lendo a Bíblia para a filha, orando. Ela e Betty viviam orando por toda aquela situação e até mesmo por Min Sen-chul. E em certo momento, Betty disse para Mary: "Mãe, a gente tem que fingir que gosta dele, né?" E então Mary disse para ela: "Isso é muito sério, minha filha. Até porque a Bíblia diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos." No dia 4 de julho de 1980, Min Sen-chul levou Mary e Betty para aproveitarem o feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos. Eles estavam em um local que era tipo uma universidade. Nesse local tinha vários carros de polícia, mas segundo Mary, ela não podia fazer nada porque ele ficava o tempo todo do lado de Betty e ele sempre estava com alguma coisa. No dia 7 de julho de 1980, Mary disse que orou a Deus, pediu para ele que desse a ela um sinal, algo que ela conseguisse fazer com facilidade, porque a fé dela já não estava mais aguentando. Naquele dia, Min Sen-chul saiu para trabalhar cedo. Todos os dias antes de trabalhar, ele amarrava elas em um local para que elas pudessem se locomover, mas nem tanto assim. Nesse dia, ele cometeu um erro, ele deixou um pouco frouxo. E então Mary se tocou que aquilo era um sinal, e então ela começou a puxar para tentar levantar o pino. Ela conseguiu levantar o pino com facilidade. A filha dela, nesse momento, começou a dizer: "Não, mãe, ele está aqui, ele vai chegar, não faz isso." Mas Mary falou para ela se acalmar. Ela foi até o telefone, ligou para a polícia e ela teve que esperar por uns 2 minutos. 2 pessoas conversaram com ela antes de ela poder falar o que estava acontecendo. Por fim, alguém conversou com Mary. Ela falou: "Oi, eu sou Mary Stauffer e nós precisamos que alguém venha nos buscar." Certo dia, Min Sen-chul tinha deixado um bilhete de uma lavanderia com o endereço da casa dele. Mary pegou, ela decorou aquele endereço, mas depois ela escondeu para que ele não soubesse que ela tinha visto. Ela então falou onde elas estavam. Depois disso, ela conseguiu sair da casa, ficou atrás de um carro esperando, até que por fim eles chegaram. Os policiais estavam muito felizes de ver as duas. Mary disse que parecia que eles queriam abraçar ela. E então, quando chegaram ali, eles perguntaram para Mary onde estava Jason. Mary disse que nesse momento ela entendeu que Jason não tinha voltado para casa, que Min Sen-chul não tinha deixado ele na floresta. E ela ficou muito triste, até porque ela também tinha um filho de 6 anos.
Depois de encontrar Mary e Beth, os policiais foram até a loja de Min San-shu. Ele foi preso ali mesmo. Enquanto estava preso, ele tentou conseguir uma pessoa para evitar que Mary testemunhasse. Ele ofereceu até $50 mil para que essa pessoa fizesse alguma coisa, mas as autoridades conseguiram descobrir e ele não conseguiu. Antes do julgamento, Mary teve que assistir a tudo o que aconteceu com ela. Ela precisou assistir para que ela dissesse quando aconteceu, quais foram os dias, quantas vezes. E então, no dia do julgamento, ela foi, e quando ela estava passando perto de Min San-shu, ele foi até Mary, mas as pessoas conseguiram segurar ele. No julgamento de Jason, Mary também foi, ela precisou testemunhar. E enquanto ela estava testemunhando, Min San-shu foi até ela. As pessoas não conseguiram segurar ele. Ele tinha levado um canivete, ninguém viu que ele estava com isso. E então ele a golpeou com esse canivete e ela precisou de 62 pontos. No julgamento sobre o caso de Mary e Beth, ele pegou 30 anos, no de Jason 40, mas como ele fez um acordo para dizer onde Jason estava, ao total ele pegou 30 anos. Em 2010, um juiz decidiu ouvir os apelos dele para tentar conseguir a liberdade. Então Mary e Beth tiveram que ir lá. Elas disseram que não se sentiam confortáveis com ele fora dali. Min San-shu também testemunhou. Ele pediu desculpas. Ele disse que sentia muita tristeza por tudo aquilo que tinha acontecido. Ele falou que fez escolhas erradas, que naquela época ele não se preocupava com ninguém e que ele estava disposto a se submeter a qualquer tipo de tratamento para que ele pudesse sair dali. O advogado de Min San-shu também disse que ele já estava velho e enfermo, que ele sofria de artrite e insuficiência renal e que era improvável que ele pudesse fazer qualquer tipo de coisa. Porém, Beth também testemunhou. Ela falou que naquele momento ela era mãe, que ela já tinha seus filhos, que ela entendia tudo que a mãe dela sentiu e que ela não se sentiria confortável com Min San-shu andando pelos mesmos lugares que ela. E então uma outra juíza pegou o caso e não permitiu que ele saísse até então. Em 1981, depois de tudo aquilo, Mary, Beth, seu marido e seu filho foram para as Filipinas. Eles ficaram ali por bastante tempo. Ela falou que não ia deixar que tudo aquilo parasse a vida dela, que ela ia continuar, que Deus deu a ela essa dádiva, então ela ia continuar sim. E depois de alguns anos, ela voltou para os Estados Unidos e mora ali até os dias de hoje. Apesar de tudo o que aconteceu com Mary e Beth, Mary diz que Min San-shu permanece em suas orações e ela diz que eles continuam a orar por ele porque Deus é muito misericordioso. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu acho incrível o quanto a Mary é uma mulher forte, valente, guerreira, o quanto ela conseguiu manter a cabeça dela no lugar, assim, é incrível. Ela disse que no decorrer da vida dela, ela nunca deixou que isso atrapalhasse e que ela jamais permitiu que isso parasse ou atrapalhasse a vida da filha dela de alguma forma. Ela falou que isso era impossível, que ela jamais ia deixar e ela conseguiu. De qualquer forma, ela conseguiu, porque a filha dela disse que teve uma vida muito boa, apesar de tudo que aconteceu. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, sobre o Min San-shu, sobre a Mary. Deixa aqui que eu quero ler. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Então, por favor, deixa o seu like e seu comentário para fortalecer o canal, tá? Te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E principalmente deixar o seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes. Estou sempre repostando lá no Instagram, @marissa.neves. Tentei ao máximo não falar de uma maneira tão aberta e eu espero que vocês tenham entendido todo o caso e me entendam também, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por ter ficado essa semana inteira comigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.